Então vamos lá, pessoal. Esse poema de número 20, ele, todos eles, né, são escritos às vezes em metáfora, esse nem tanto, né? Ele prega que o aprendizado, você estudar medicina, agronomia, estudar línguas, karatê, estudar reiki, né? Que o aprendizado, nós temos aqui vários professores universitários, tá? Cristina Luz, professora doutora da UFRJ, né? Maria Alice, Federal do Rio Grande do Norte, e tantos outros aqui, né? Que o aprendizado ele obedece a um ritmo. Não adianta você querer fazer graduação, mestrado e doutorado ao mesmo tempo. Adianta, Cris, Maria Alice? Não pode, né? Isso tem um ritmo, né? Igual à natureza. Você querer tirar o bebê no primeiro mês, 2 meses, o bebê tem que sair com 9 meses, chega numa goiabeira, num abacateiro, tirar a fruta antes da hora. Tudo tem um ritmo, tem um tempo, né? E o aprendizado ele tem um ritmo também. O mais importante sobre a mensagem ainda, quando você se propõe a aprender alguma coisa, eu aprendo karatê há 52 anos, sempre aprendo coisas novas. Eu aprendo reiki há 30 anos, vou agora para um congresso no dia 18 de maio e volto sempre com novidades. Isaac Newton dizia que em toda a área do conhecimento, o que você conhece é uma gota, o que você ignora é um oceano. Né? Então, muito mais importante de que você ter pressa é você estar no caminho certo. Tá? Aí você sai do Rio de Janeiro, sai de São Paulo para ir para o Rio. Aí o ônibus está indo numa velocidade, só que pegou o ônibus errado, você está indo para Curitiba. A viagem está maravilhosa. Era melhor você estar no ônibus certo, indo devagarzinho, sem pressa, mas está no caminho certo. O aprendizado é a mesma coisa. É muito mais importante, tá? Você estar no caminho certo. Agora, isso não quer dizer, pessoal, perder tempo. Aí tem poemas que falam sobre perder tempo. Ah, então não vou ter pressa, aí vou acordar meio-dia, entendeu? Vou estudar pouco. Não é isso, não. Tá? O tempo que você perde, você não recupera. Quando a gente. O poema 69, quando você nasce, você começa a morrer. A morte está escondida nos relógios. Nós temos um tempo. Aquele tempo que você perdeu, você não recupera mais. Gisela perguntou assim: e no domingo você passou com teu filho? Eu falei: passei o domingo com ele inteiro, né? Aí, sim, mas eu tinha coisas para fazer, tinha trabalho, tinha várias coisas para fazer, né? Mas tem uma citação minha, que o tempo que você passa com o filho, com o neto, com teu pai, com a tua mãe, sua esposa, né, com as pessoas que estão no seu... Nunca é desperdiçado, né? Principalmente com filhos e com netos, né? Que dependem de nós, por algum fator, dependem de nós, né? Estão em formação ainda. Então, não é para perder tempo, não, tá? Mas é não ter pressa, mas sim estar no caminho certo, tá? E assim, não adianta você querer se apressar, tentar antecipar os fatos, colar grau antes da hora, tá? Que tudo acontece no seu devido tempo. Eu coloquei uma parábola que está na página 109, pessoal. Essa parábola aqui ela é muito bonita, tá? Ela vem do Japão. Ela vem do budismo japonês. Doi Hiroshi, Fuminori Aoki, Noriko Ogawa, Inamoto Sensei, são todos, Sensei Yamaguchi, professores que eu tive contato, que contribuíram para a gente poder escrever os livros, né? Todos eles são shintoístas e zen budistas. Eles têm um pé em cada religião, né? Então, essa parábola aqui, que está na página 109, ela explica bem esse poema, tá? Segue uma parábola que nos remete ao poema. Conta uma lenda zen budista que, certa ocasião, no Japão,
um ex-gremista, um lutador de espadas. Né? Antigamente não tinha revólver, metralhadora, era espada. Né? Resolveu procurar um mestre samurai, quer dizer, um especialista, para aprimorar sua habilidade no manejo da espada. Acho que ele queria brigar com alguém, se vingar de alguém, né? Lá chegando para o treinamento, foi logo perguntando: mestre, quanto tempo levarei para aprender o que você tem para me ensinar? O mestre calmamente fitou o candidato a discípulo dentro dos olhos e perguntou: você está com muita pressa em aprender logo? Olha aqui que o mestre perguntou: você está com muita pressa? Aí ele falou: sim, mestre. Acho que ele queria se vingar de alguém, né? Matar alguém. Sim, mestre, disse o ex-gremista. Quanto tempo levará? Aí o mestre: você está mesmo com muita pressa em aprender? Tornou a perguntar o mestre. Claro, mestre, repetiu o candidato, já em tom de impaciência. Quanto tempo, mestre? Aí o mestre, calmamente, né? Você está realmente com tanta pressa? Mais uma vez, arguiu o mestre. E o candidato ficou nervoso, né? Já disse que sim, mestre. Não vamos perder tempo com isso. Quanto tempo, mestre? Ele falou: 8 anos. Respondeu o mestre. Aí o discípulo pulou, né? O quê? 8 anos? Exclamou, muito desapontado. O esgrimista: nossa, mestre, imagine então se eu não estivesse com pressa, hein? Aí então que demoraria mesmo. Quanto tempo não levaria, não é, mestre? Aí ele falou: aí seriam apenas 2 anos, concluiu o mestre. Quer dizer, sem pressa, era 2 anos. Ele não estava no coração, né? Ele estava no primeiro chakra, que é pressa, impaciência. O segundo chakra, ele queria se vingar, ele estava magoado. Ele não estava no quarto chakra, no quinto chakra, que é o chakra do aprendizado, o quarto que é do amor, né? Então, isso aqui é muito interessante, né? Eu dei aula de Shimpiden agora, semana passada e retrasada, né? Ficamos a turma com 122 integrantes. E aí, quando eu falei para as pessoas que elas poderiam continuar ligados à escola do Sensei Doi Hiroshi, que era o Gendai Reiki, e começar a trabalhar imediatamente com os poemas, ou se eles preferissem, eles poderiam ter paciência, aguardar os 125 poemas e se ligar diretamente à escola fundada por Mikao Sui, que é assim que funciona. Só que eles teriam que ter um pouco de paciência, né? Igual. Aí eu fiquei feliz que 80% dos alunos falou, não, então era assim. Aí eu mostrei no pós-fácil desse livro aqui como é que funciona na Gakkai. Só quem faz os reijus, só quem fazia era Mikao Sui. E quando ele morreu em 1926, entrou um senpai. O senpai era o que já tinha recebido todo o ensinamento. Na apostila de mestrado tem os 125 poemas. Já tinha recebido dos reijus, e aí só ele faz também. E ele cria novos senpais. Mas o nosso curso de Shimpiden, a gente deu essa flexibilidade. A escolha, porque as decisões, vai ter poema que vai falar sobre livre-arbítrio. Cabe a cada um. Aí teve gente que falou: então eu vou me conectar com os dois. Vou começar a preparar minha turminha, mas vou participar, entendeu? Então, mas a maior parte das pessoas, elas falaram: não, eu acho legal a gente se preparar, aguardar. Gisela foi uma, né, que falou que. Né? E então, essa parábola aqui ela é muito interessante, tá, pessoal? Aí eu coloquei aqui para vocês, deixa eu ver a TT Polatti, por isso não entendo cursos de Reiki 1, a gente vai chegar lá, 2 e 3 no mesmo dia. A gente vai falar sobre isso, TT, essa banalização do Reiki no Ocidente, no ensino do Reiki, por isso que os japoneses, eles se encrencaram. O pessoal que foi para o Japão comigo, Simone, Marcos, a turminha que está aqui me ouvindo, João Pestana,
Eles encrecaram até de a gente entrar no cemitério. Simone, quem foi para o Japão agora? Elizabeth Elin. A gente esteve agora em novembro, né, no cemitério lá em Tóquio. O Marcos Alexandre. Estou batendo o olho aqui. Pessoas que estiveram agora. João Pestana, lá de Portugal. Muita gente já foi, mas foram em outros anos, né? Nós tivemos 5 minutos para entrar no cemitério e sair. Por quê? Porque assim, o estrangeiro lá, nós ficamos um pouco estigmatizados com essa história, né? Por outros motivos também, né? O ensino do rei que ficou muito banalizado. Marcos Alexandre falou 7 minutos cada grupo de 2, mas entre entrar e sair, né? É porque o Marcos Alexandre ele ficou com um cronômetro. E a gente só tinha 1 hora para todo mundo entrar e sair em grupos de 2. E se furasse, então ele ficou, o Marcos, bem rigoroso, aí parecia um sargento do exército. Vai você, volta você. Então, e deu certo, ele conduziu muito bem. E a Cristina Luz falando que está aprendendo há 24 anos, amadurecer a compressão leva tempo, né? Bobão. Então é isso, pessoal. Aí, eu coloquei aqui para vocês uma música que eu espero que vocês tenham escutado, né? E se vocês ouvirem o Almir Sater falando sobre essa música, né? Ele diz que ela foi psicografada, tá? Que ele fala que ele anda devagar porque ele já teve pressa. Essa música. Então, quem não escutou a música, tá? Vou colocar novamente no grupo aí. Vale a pena. E ele diz que ela veio do alto, tá? Essa música aí. E aí nós temos aqui alguns irmãos nossos lá de Portugal, João Pestana, né? E outras pessoas aqui. Alguns provérbios portugueses, né? Os portugueses nos colonizaram. E eu vou marcando para vocês aqui, para vocês verem. E até hoje a gente utiliza esses provérbios. Que a pressa é inimiga da perfeição. Hoje eu fui fazer uma coisa com pressa e errei. Pedi desculpa para a pessoa, né? E outro provérbio português, né? Em Portugal se alimenta muito bem, né? Eu vou para lá, acabo engordando lá um quilinho, né? Tem que tomar muito cuidado. Como eles cozinham bem lá, né? Que o apressado come cru, né? Tá com pressa de fazer a comida, você tira o feijão antes da hora, o feijão vem duro, né? Aí tem aqui uma citação, tá? De um poeta, um filósofo. Ele faleceu não faz muito tempo, que é Khalil Gibran. Rita gosta muito desse, porque ele fala do trabalho, fala sobre os filhos. Ele é um grande pensador, tá? E esse homem, ele disse, se eu não me engano, ele era libanês. Ele disse que as tartarugas, olha que conhecem as estradas melhor do que os coelhos, que o coelho vai correndo, né? Aí você viu ali a joaninha? Que joaninha? Ele não viu. A tartaruga olha para um lado, vê uma joaninha, vê outra joaninha, né? Eu me lembro que eu fui para Paquetá com sobrinhos lá de Minas Gerais, e eles nunca tinham andado de barco, né? O pessoal mora nas montanhas. Aí pegamos sobrinhos, tudo pequenininho, né? Um deles hoje já está doutorando em agronomia, e tinha que ir para Paquetá. E tinha uma lancha muito rápida, aquele aerobarco. Minha mãe pegava para ir trabalhar lá na Ribeira, na Ilha do Governador. Só que era muito rápido, aí perdia a graça, né? Então, eu peguei aquela barca, Rio-Niterói, para Paquetá, que não chega nunca, né? Só faz barulho. Época do Getúlio Vargas. Aí, ainda para sair uma barca, eu falei, não, essa vai para outra ilha, que era para dar mais ansiedade neles. Eles vendo os barcos saindo, que hora sai o nosso? E eu me divertindo com a ansiedade deles. Aí peguei aquela barca para ir para Niterói, podia ter ido de aerobarco. Eu me lembro que eu sentei, olhei e tinha uma garça. Aí, 20 minutos depois, eu olhei, a garça estava do mesmo lado. O barco quase não saía do lugar, né? Mas a gente foi tão bom, né? Foi tão bom, mas se fosse rápido, eu não teria visto aquela garça.
Como foi devagar, eu olhei a garça, olhei os detalhes dela, e as tartarugas conhecem as estradas melhor do que os coelhos, um grande filósofo, tá? Aí vem Albert Einstein, que foi considerada a personalidade do século passado. A Adriana Munhoz falou que é maravilhosa, né? Então, Einstein, todo mundo sabe que eu gosto muito dele, né? Que ele é um dos gigantes que eu me apoio, porque eu milito no meio acadêmico. Andei ensinando o reiki agora dentro da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Os reitores, todos fazendo curso, diretores de departamento, tudo com mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, eu tenho que trazer a ciência também e tentar unir a religião, essa religião do futuro, a ciência e a filosofia. Porque às vezes o pessoal questiona, mas será isso aqui? Aí eu tenho que trazer a ciência. Falei, não, esse cientista falou isso aqui, que corrobora isso, né? E aí Einstein falou o seguinte, que tudo acontece na hora certa. Não adianta você colher o fruto antes da hora, tirar o bebê antes da hora. Tudo acontece exatamente quando deve acontecer. Essa questão do aprendizado, pessoal, esses 125 poemas que a gente tem que respeitar ciclos lunares, muita gente tem pressa, muita gente não aceitou. Falou, não, mas 125, um por semana, há muito tempo. As pessoas estão naquela do esgrimista, né? Então vai ficar 8 anos para aprender a lutar com a espada, né? Se não tem pressa, fica 2. Aí daqui uns anos está tudo aí. Olha, eu queria fazer o grupo de estudo Mikao Sui. Falei, poxa, já podia ter terminado os poemas, né? A gente já está. Parece que foi ontem que a gente começou, já estamos no poema de número 20. E tem mais, quando acabar, vocês vão sentir saudade. Porque quando eu fiz com Rita, quando terminou, me deu um vazio. Tá? Rita fez o caminho de Santiago. Quando ela chegou na catedral, ela caminhou 900 quilômetros. Deu um vazio. Ela falou, mas amanhã não tem que caminhar. Eu falei, não, você já chegou. Não, mas como? Não vou caminhar amanhã, não. Aí, quando acabaram os poemas, eu falei, mas não tem mais poema? Não tinha, né? Me deu aquele vazio. Então, anotem. Quando acabarem esses poemas, vocês vão sentir saudade. Aí eu coloquei uma imagem que eu achei na internet, que eu acho que vem de encontro, que é uma escada. Tá vendo aqui, Gisela? Não se passa daqui para lá sem antes passar por aqui. O pessoal não quer pisar nesses degraus aqui, quer pular. E isso não é bom, né? É o que o imperador está dizendo. Aí eu coloquei novamente o livro para vocês, tá? Esse livro aqui, a capa do livro. Coloquei o PDF, porque tem alunos novos. Então, na dúvida, alguém não tem o PDF. E o que eu vou ler para vocês, o pessoal vai falar, mas o que isso tem a ver com o reiki? O Johnny já falou do Einstein, falou de provérbios, o que isso tem a ver com o reiki? Nesses livros, nós temos a única entrevista que Mikao Sui concedeu. Mikao Sui, o descobridor do reiki. Então, ele concedeu uma única entrevista. Essa entrevista ela foi publicada no manual que ele entregava aos alunos dele. Então, não tem essa de tradição oral, era em manual mesmo. E o manual é conhecido como Reiki Ryoho Rikei. Aí eu peguei esse manual, fui lá no consulado, lá do Rio de Janeiro, que a embaixada fica em Brasília, procurei o pessoal da área cultural, expliquei que eu precisava traduzir caracteres antigos, antes de 1945, pouca gente consegue traduzir isso, e fizemos uma tradução caríssima, juramentada, com carimbo do tradutor, e traduzimos essa entrevista que Mikao Sui concedeu. Ela é muito longa, eu peguei só 2 perguntas, tá? Isso está na página 96 desse livro aqui, ó, no terceiro e no quarto parágrafo desse livro. PDF eu mandei para vocês no grupo. Aí o entrevistador, que até hoje não sabemos o nome dele, né? Pergunta para Mikao Sui: como deve uma pessoa proceder para receber o Okuden? Eu botei entre parênteses, porque não faz parte do original. Eu só expliquei o que é o Okuden, que é o segundo nível do Reiki. Aí Mikao Sui responde: o Okuden, que é o segundo nível,
consiste em um conjunto de técnicas, Hatsurei-ho, Dashu-ho, Bushu-ho, Oshite-ho, Enkaku-ho, Seikaku-ho e outras. Eu não sabia nenhuma dessas. E já era professor e já tinha publicado o livro Reiki Universal. Aí eu enlouqueci, né? Veio logo Isaac Newton na minha cabeça. O que eu sabia era uma gota. Aí eu acabei voltando para o Japão. Fomos 5 vezes. Aí olha o que Mikao Sui falou. Transmitimos primeiramente o Shoden. Aí vem todo mundo, ele dá o Shoden, que é o nível 1. E as pessoas que alcançaram bons resultados, se a pessoa não teve um Biozen, que é aquele escaneamento, bons resultados, e olha só, e que tem boa personalidade. Se ele visse que a pessoa tinha um desvio de conduta, fosse pedófilo, que abusasse, colocasse a mão onde não devia, eu já vi muita gente fazer isso. E eu tive um sócio, nós tínhamos uma sociedade muito próspera, e eu me afastei dele, porque quando nós íamos nas aulas, eu via sempre eles socorrendo eram grupos muito grandes, 60 pessoas, só quem tinha bloqueio eram as mulheres. Os homens não tinham bloqueio nos chakras. Nas mulheres, só quem tinha bloqueios eram as novas. As velhas, as idosas não tinham bloqueios nos chakras. E das novas, só quem tinha bloqueios eram as bonitas. As feinhas não tinham. E eu comecei a perceber, né? Só as meninas novinhas, bonitinhas. E nunca era o chakra frontal. Era sempre chakra lá de baixo. Você está com um bloqueio terrível aqui. E eu ficava. Aí eu me separei, né? De uma sociedade. Eram 2 sócios de países diferentes europeus. Quer dizer, não é só no Brasil que tem isso. No Brasil tem muito, tá? Mas não é só no Brasil. Então, eles ficavam de olho, porque tem técnicas, Bushu, Nadete, que tem carícias. Eu estou aqui em nome do imperador, depois daquele terremoto, daquele incêndio, 1923. Crianças assim que ficaram órfãs, sem casa, aí vem uma pessoa aproveitar. E a gente vê até hoje, né, casos de pedofilia. Então, não era qualquer pessoa que Mikao Sui levava para o nível 2. Ele tinha que observar e ver se a pessoa ela tinha bons resultados. Quem falou isso foi Mikao Sui, não sou eu. E aí o entrevistador pergunta assim: existem técnicas além do Okuden, que era um monte de coisa, e falou ao Shinpiden. E acabou a entrevista. Aí eu falei: bom, vou ter que voltar para o Japão. E aí começou, foi aí que eu fui atrás do Sensei Doi Hiroshi. Sensei Shioko Yamaguchi. Sensei Inamoto. Fui atrás dessas pessoas em busca de respostas, tá? E aí eu coloquei para vocês aqui uma citação que está inclusive no livro, tá? Esse morreu faz uns 200 anos, era um americano, tá? Henry David Thoreau. Era filósofo, teólogo, né? Escritor, pesquisador, historiador. Ele morreu há mais ou menos uns 200 anos atrás. E ele diz o seguinte: nada é tão útil ao homem como a resolução de não ter pressa. Esse homem ele ficou muito famoso nos Estados Unidos, tá? É muito conhecido lá. Depois vocês podem pesquisar sobre ele na internet. Bom, a Jorginha, minha prima, falando que está na página 102, que ela tem o livro da primeira edição. Luiz Paulo, nosso querido amigo, lá do Rio também, a natureza não dá saltos. Assim, a passagem de um estado de inferioridade para o de superioridade é gradativa, sem hiatos. Né? Não existe iluminação, né, instantânea. Sem abismos, sem saltos bruscos, porque na natureza seres e coisas obedecem à mesma lei promulgada por todos. Tudo ao tempo de Deus. Muito bom. A Silvia colocou, olha que bonito aqui que ela botou. Entre a semente e o fruto há um tempo. Que bonito, Silvia. Gostei, viu? O pessoal está curtindo. A Leonida falou, este deixava todas deschacralhadas. Eu não sei qual deles. E a Isis, para que eu e as outras pessoas que entraram agora no grupo
possamos ver essas publicações, elas podem ser publicadas. Vou te mandar, eu vou publicar depois, Isis. É que quando você entrou, eu já tinha colocado a aula hoje, mas eu comentei com Rita que quando eu fechar o grupo, eu vou colocar de novo essas imagens, tá? Você me lembra em privado, tá, Isis? Mas eu já tinha comentado isso com Rita. Bom, pessoal, olhamos as. Acho que está todo mundo entendendo. Vamos ler agora o poema, né? O tempo está avançando, já estamos com 1h30 de reunião. O tempo passa, né? Então vamos ler. Página 108 do livro de vocês. Pensamento ocasional, jovem estudante. Esse jovem estudante pode ser um reikiano de 90 anos, um jovem estudante de reiki, nascido há 90 anos atrás, pessoal. E pode ser uma criança, tá? Do pré-primário. Jovem estudante, não te apresse para chegar antes. Querer fazer Shoden, Okuden, Shimpiden, nível 1, 2, 3A, 3B. Tem 3C, faz aí, bota no pacote, tudo no final de semana, né? Aquele intensivo. Aí o cara sai dando aula de reiki, pega aquele certificado que ele comprou, né? E acha que. E vai, né? Já viu, né? O bom mestre de reiki. Quem é o bom mestre de reiki? É aquele que cria bons reikianos. Não adianta você dar o certificado, fazer o ritual, entregar o manual. Se você não tornar aquele teu aluno um bom reikiano, você não é um bom mestre de reiki. Não negligencie teus deveres. O verdadeiro aprendizado requer um estudo longo e constante. E aí, algumas pessoas não aceitaram, porque acharam que 2 anos era muito tempo para aprender os 125 poemas. Eu, como as pessoas têm o livre-arbítrio, né? A gente não pode interferir, eu respeitei e paciência. No poema, o imperador Meiji fala a um jovem estudante orientando como proceder para aprender. Podemos dividir o corpo do poema em trechos. O primeiro, não te apresse para chegar antes. Se apresenta com um significado que tenha calma. Portugal, eles usam o termo calmo, né? Que o coronar, não sinta raiva, sou calmo, eles usam muito. O segundo, não negligencie teus deveres, aparece com o significado, não descuide das tuas responsabilidades. O terceiro, o verdadeiro aprendizado, vem com o significado de o conhecimento que nos transforma e nos faz crescer. O quarto requer um estudo longo e constante, com significado ocorre ao longo de toda a existência. Somos eternos aprendizes. A vida tem sido comparada a uma corrida, mas observamos que os mais rápidos, normalmente, são os mais prováveis de perderem a direção. O verdadeiro aprendizado, ao que se refere ao imperador, só é possível quando cessa o espírito competitivo, querer chegar antes, formar antes, acabar antes, ou seja, sem pressa, a grande inimiga da perfeição e do aprofundamento. Lembrem, pessoal, eu não estou falando em perder tempo, né? É ir devagar, sem perder tempo. Postergar. O verdadeiro aprendizado ocorre dentro do próprio ser. Deve ser construído degrau a degrau, passando por etapas para alcançarmos o saber, somando experiência, sabedoria, conhecimento aplicado. Não podemos pular etapas. Precisamos de cada uma delas, mesmo aquelas que achamos de menor valor no momento. Quando o crescimento chega,
percebemos o valor de cada estágio. Entendemos que tudo teve um propósito. A mensagem implícita no poema é que o aprendizado obedece a um ritmo que deve ser respeitado. Não adianta querer se apressar, tentar antecipar os fatos. Tudo acontece no seu devido tempo. Devemos buscar conhecimento constantemente, somos eternos aprendizes. Todo dia há algo novo para se aprender. Por isso, por mais insignificante que seja o aprendizado. Mikao Sui. Por que será que Mikao Sui trouxe esse poema para o método Reiki? Se haviam 100 mil poemas, ele trouxe menos de 0,1%. O mestre Mikao Sui já sou eu. Se eu fosse Mikao Sui, por que eu teria trazido esse poema? O mestre Mikao Sui seguramente queria nos orientar para não termos pressa para aprender o Reiki, percebendo bem cada etapa dos diferentes níveis, Shoden, Okuden e Shimpiden. Mesmo no Reiki é necessário aprender a aprender. Mais importante que a pressa é estar no caminho certo. Reiki do é caminho. Devemos plantar e saber esperar a colheita, que com certeza virá no momento certo, do fruto maduro, nem antes, nem depois. Nas coisas espirituais, que é o nosso caso aqui, estamos expandindo a consciência, só aquilo que demora nos inicia. Não existe iluminação instantânea. Com a pressa, esse que não existe é o que introduzi aqui. O sujeito está lá todo errado, fazendo coisa errada, e iluminou, virou a Madre Teresa de Calcutá. Isso não existe. Tá? Só as coisas que demoram que nos iniciam. Com a pressa, corremos o risco de ficarmos na superfície e não encontrarmos o verdadeiro conhecimento. Ter uma atitude sem pressa significa colocar mais atenção no que se faz. Assim aprendemos mais e erramos menos. A pressa impede-nos de ver e viver certas realidades, pequenos detalhes da vida das pessoas. Afinal, muitas vezes, em um pequeno detalhe, há uma preciosa lição. O mestre Usui certamente selecionou esse poema a fim de alertar que no Reiki sempre haverá lições novas para aprender. Não existe parte da jornada que não contenha lições. Até quando estudamos o mesmo assunto, a nossa percepção é diferente. Assim terminamos o nosso poema. Aí eu pergunto para vocês, Isis, depois você me lembra, tá, de postar novamente. A Bárbara colocou: há tempo de plantar e tempo de colher, Eclesiastes. Rita cita essa passagem no livro de tarô dela. E Bárbara foi aluna de tarô de Rita.